Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Fábio Guedes, estou aqui ajudando o Edinaldo nessa jornada de 365 vídeos nesse ano de 2018. Eu estou fazendo a produção dos vídeos, a edição, né, discutindo as pautas juntos. E hoje é um dia especial porque hoje nós estamos completando aí o nosso primeiro mês dessa jornada aí que vai durar o ano inteiro. Então, Edinaldo, para começar, uma dúvida que muita gente tem transmitido para a gente, para você pessoalmente, às vezes chega para a gente por e-mail também. Você vai conseguir fazer os 365 vídeos? Olha, isso é muito engraçado, porque por onde eu tenho passado agora, Fábio, ultimamente, né, as pessoas têm me perguntado, e aí, você vai fazer os 365 vídeos? Eu falei assim, vou sim, eu vou com uma condição, é que você não me largue, não me abandone, porque essa é uma meta desafiadora e as metas grandiosas a gente precisa de suporte, a gente precisa de dividir tarefas para a construção desse projeto e você tem me ajudado, você é o cerne, né, desse meu projeto. Eu vou conseguir produzir os 365 vídeos, os 365 conteúdos até 31 de dezembro de 2018. Tá certo. Agora aproveitando, né, que hoje tá marcando, esse ano está marcando também os seus 20 anos como profissional de marketing multinível, né? É verdade. Como que você enxerga essa evolução do multinível? Como que era 20 anos atrás e como ele foi evoluindo até chegar hoje a uma indústria consolidada já fora do Brasil? No Brasil ainda precisa conquistar muito mais, mas como que você vê essa evolução? Efetivamente, 22 anos, né, eu comecei, me ajuda a fazer essas contas. O primeiro convite de multinível eu recebi em 1996. São 22 anos. 22 anos. 22 anos, né? O primeiro convite de uma empresa de multinível eu recebi de um amigo em 1996. Eu acho que até a gente falou sobre isso num vídeo, né? E é claro, o que eu vejo? No momento onde se questiona a continuidade de determinadas profissões, onde se fala sobre o fim dos empregos, claro, né, não estou dizendo que isso vai acontecer dessa forma abrupta, mas é um momento onde a gente deve valorizar cada vez mais o empreendedorismo, né? O momento das pessoas se realizarem, abrirem seus próprios negócios. O Brasil ainda é um país onde o empreendedorismo acontece muito mais por uma questão de necessidade, né, do que por oportunidade, né? E nesse contexto, o multinível ele é uma opção fabulosa para essas pessoas que querem empreender, que querem abrir o seu próprio negócio, né, com baixo investimento, com quase pouquíssima informação, né, e para aquelas pessoas que não têm tempo, enfim, eu vejo com grande expectativa, altamente positiva, o crescimento do multinível no Brasil, como está acontecendo no mundo inteiro. A gente tem aí no Brasil, começou na década de 90, início da década de 90, e até nisso os Estados Unidos já tinham passado por duas ondas do multinível, a primeira onda que foi até 79, a segunda onda, da primeira onda que foi até 79, e a segunda onda que foi até 89 mais ou menos, então já estava vivendo, quando a gente começou a disseminar multinível no Brasil, o mundo já passava por duas grandes ondas de multinível, então você imagina o que vai vindo aqui para frente agora, que é a gente, né, aí, surfar na quinta onda. Então eu fico entusiasmado demais com isso. Mas evoluiu bastante, você vê, de 96 para cá? Meu Deus, você não imagina. Primeiro é o seguinte, uma coisa interessante, né? A gente não tinha tecnologia. A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Quando o multinível chegou no Brasil, ele veio... Vou só recapitular um pouquinho assim. A primeira onda do multinível, ela foi da fundação até o momento onde o multinível foi legitimado, né, pela Câmara de Comércio americana, né, e pelo Senado. Então, quando ele foi legitimado, ali fechou o ciclo da primeira onda, onde existiam os primeiros planos de compensação, aquela coisa toda. A segunda onda, ela vai até início da década de 80. Aí o que aconteceu? Com a legitimação do multinível nos Estados Unidos, muitas empresas, muitos empreendedores resolveram abrir muitas empresas de multinível, começaram nas garagens, o negócio se propagou de tal forma, né? Bom, e aí em seguida, inclusive o que ajudou bastante na segunda onda foi
os computadores. Então, os primeiros planos de multinível já passaram a ser automatizados. Você imagina como que era fazer um plano de compensação sem informática, sem computador, como se começou a se desenvolver já na década de 80. Na terceira onda, a gente tem ali o quê? A disseminação da automatização. E aí a gente chega no Brasil. Então, quando o Brasil chegou, já se trabalhava com computadores na época do multinível, mas era uma coisa era muito interessante, porque a gente ainda não tinha o celular com a mudança que a gente tem hoje. Eu fazia multinível comprando aquelas cartelas de ficha telefônica, você não era nem nascido, né? Então a gente usava aquelas cartelas de ficha. Nascido, sim. A gente usava as cartelas de ficha telefônica, a gente não tinha os mapas ainda online para você acompanhar a rede, então a gente tinha que ligar para a empresa, comprar o mapa, não tinha condições de acompanhar ainda nossa rede, tinha um delay muito grande, o cara fazia um pedido hoje, só ia atualizar daqui a 2, 3, 4 dias, então a gente estava sempre... Mas isso possibilitava que a gente estivesse muito mais próximo das pessoas. E a duplicação era mais fácil naquela época ou agora com o advento da internet, todas as facilidades que ela trouxe? Você não vai acreditar. A duplicação era mais fácil, mas melhor dizendo, o cadastro a duplicação era mais fácil. Hoje o cadastro é mais fácil. Mas na época, primeiro que não tinha muita concorrência do multinível. A gente está falando aí de algumas empresas americanas que estavam chegando no Brasil e tudo mais. Então a gente não tinha. Mas a visão do negócio era mais arraigada. Ou seja, talvez por a gente não ter tanta concorrência, não sei se eu posso dizer concorrência, mas tanta informação acerca do negócio, tudo aquilo que a gente aprendia através da nossa formação, a gente era muito disciplinado, porque os sistemas de treinamento eram muito disciplinados, né? A minha escola na época era a Pronet, que era o sistema de treinamento da Amway no Brasil, naquele período, e nós éramos muito disciplinados. Não tinha o meio fazer o negócio pela metade, ou você fazia ou você não fazia. Né? Então, não é à toa que a própria Amway naquela época chegou a ter 1 milhão de consultores e distribuidores no Brasil. Você imagina isso. Então existia sim, a duplicação era muito forte, os eventos eram muito fortes, né? As pessoas estavam mais próximas. Né? Eu acho que a gente está vivendo isso de novo agora, pela simplicidade da duplicação hoje. Na época a gente fazia isso porque era um negócio totalmente novo, né? Mas era mais fácil fazer duplicação. Eu acho que a gente era mais comprometido com a duplicação na época. Mas recurso nenhum. Eu mostrava plano usando um quadro de apresentação flipchart, esse que a gente usa de tripé, usando aqui dentro do ônibus. A gente levava dentro do ônibus uma capa flipchart com os marcadores, agendava terninho e gravata, era algo totalmente... Era um multinível formal. Então todo dia mostrava um plano, não tinha muitas das vezes como confirmar com os nossos convidados. A gente batia na porta, se ele não estivesse lá a gente tinha que voltar. Hoje não, hoje você manda o WhatsApp, manda e-mail, aquela coisa toda. Não, na época não. Na época era indo de casa em casa mesmo. Pegava um ônibus, levava as ferramentas dentro do ônibus, chegava lá, apresentava para a pessoa, normalmente à noite. Então você imagina você andando com um monte de ferramentas à noite, né? E correndo o risco do no-show, que era correndo o risco das pessoas não estarem em casa quando você ia apresentar o plano. Mas também existia uma discriminação muito maior. Nós éramos discriminados. Que tipo de discriminação? Porque naquele momento o multinível não tinha a disseminação de muita informação. Então que história era essa na época a abordagem era: você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você vai ter um sonho para realizar, aquela coisa toda, e isso não fazia sentido. Que história é essa? E o foco no patrocínio, o foco muito no cadastro, né, e ainda pouco foco na venda. Isso fazia com que as pessoas achassem que para ganhar dinheiro tinha simplesmente que botar outras pessoas no negócio. E a semelhança, mesmo com toda a legitimidade, a semelhança com um esquema, com algo, né, que era de ganhar dinheiro em cima de pessoas, era muito forte. Mas era o que o pessoal chamaria hoje de multinível raiz, né? Que você colocava a mochilinha nas costas e ia atrás dos seus contatos. Multinível raiz, multinível pé no chão. E a linha ascendente muito comprometida, como é ainda hoje, mas na época o grande indicador de produtividade, e que a gente precisa, falo para você principalmente, precisa observar, o grande indicador de produtividade é mostrar o plano, é a quantidade de planos que a gente mostra, né? É o trabalho de abrir a loja, de falar com as pessoas todos os dias. E isso era muito forte nesse contato pessoal na época. Então, multinível pé no chão.
Certo. E quais erros que hoje você analisa que você cometeu naquele início e que foram importantes para o seu aprendizado e que hoje você passa para o pessoal, você transmite seu conhecimento para que esses erros sejam minimizados ou que não sejam cometidos? É verdade. O primeiro, acho que erro que eu cometi na época foi, talvez eu não ter aprendido no tempo hábil, a importância do cliente. A importância do cliente. Vou dizer para você o seguinte, porque quem paga os bônus do multinível são os clientes, né? Quem nos paga são os clientes. Quem nos paga são os clientes satisfeitos. Porque cliente satisfeito nem compra produto, né? Insatisfeito não compra produto. Então, a grande lição que eu tirei é que o dinheiro do negócio vem de um cliente satisfeito. Isso é o ponto 1. Outra grande lição que eu tirei daquele período, né? Esse é um negócio de lateralidade. Eu preciso ajudar muitas pessoas para que eu possa também ser ajudado. Esse é um negócio de lateralidade. Outra lição que eu tirei, a importância de estar conectado com os eventos, com o sistema de treinamento. A questão do sistema de treinamento, de a gente se conectar a uma estrutura para formar, porque é muito comum você ter acesso à informação hoje, né? E as pessoas confundem informação com formação. A informação tem abundância, a formação é proporcionada pelo seu negócio. Então, a escola do negócio é o sistema de treinamento, é o padrão de trabalho. E hoje, mais do que nunca, né, eu vejo o quanto é importante para esse momento que a gente está vivendo, que é o momento de velocidade. Hoje a gente vive um momento de velocidade. Hoje as pessoas entram no negócio e elas já estão se cadastrando hoje mesmo e vão na internet pesquisar, e aí por ter acesso a esse conteúdo, acha que sabe tudo, acha que já é líder. Não, então conecte-se com o sistema, porque o sistema vai dizer para você que muito mais importante do que a velocidade é o ritmo, né? Então essa grande lição é a importância de estar conectado com o sistema de treinamento.